Por isso, nós estamos aqui ao vivo com a doutora e professora de Direito Internacional, a Priscila Caneparo. Professora, muito obrigada pela gentileza da entrevista para nos ajudar a compreender tudo isso. Há instantes, nós vimos, inclusive, recebemos a informação de que o Hamas disparou mísseis em direção a Israel, ou seja, o conflito ali que não para. Qual é o termômetro? O que a gente deve achar que é apenas uma fala para gerar medo do Irã? Ou o que a gente pode achar de, puxa vida, vai vir um grande problema pela frente? Bom dia, Elisa. Bom Bom dia dia. a todos. Eu acho que é super importante a gente destacar que essa beligerância entre Israel e entre o Irã, ela não é recente, ela se aprofundou nesse momento. E, basicamente, tanto Israel quanto os Estados Unidos, eles estão em alerta máximo em relação à retaliação do Irã, justamente por conta, né, do atentado, da morte, efetivamente, que Israel provocou em relação à governamentabilidade do Irã e em relação ao território iraniano. Dentro dessa perspectiva, nós precisamos entender dois pontos aqui. Primeiro ponto, vai ter um contra-ataque? Com certeza terá. E a gente está prospectando nos próximos dias. O Irã já falou que vai ter um ataque sem precedentes. Eu não acredito que vai ter tamanha escalada da violência, mas de fato vai ter um contra-ataque. A pergunta que a gente faz é o seguinte: o que o Irã vai prospectar em relação a isso? Primeiro, vai dar uma resposta a Israel em relação ao que ocorreu no território iraniano, primeiro ponto, ou um segundo ponto, se ele quer de fato uma escalada do conflito em termos regionais. Eu não acredito, e a gente, né, como analista internacional, já não acredita que eles querem de fato uma escalada a nível regional. Primeiro, porque o Irã está com um problema econômico. Segundo, porque o Irã não vai ter uma retaguarda tão grande quanto Israel tem, por exemplo, nesse momento dos Estados Unidos, da União Europeia, para alavancar um conflito em contexto regional. Isso é super importante destacar. Não obstante, a gente precisa observar com muita cautela que a resposta vem. E como vem essa resposta? Será que o Irã vai, como foi o último ataque, avisar Israel para simplesmente dar essa resposta e falar: Israel, é um ataque pontual, eu preciso sim dar uma resposta para você, mas eu não quero uma escalada do conflito? Ou vai ser algo surpresa? A gente está apostando as fichas aqui que vai ser algo surpresa, porém eu não acredito que vai ter uma escalada a nível regional e, inclusive, não acredito que o Irã vá fazer um ataque sem precedentes, principalmente por conta dos problemas internos que o Irã está vivendo, e ele não vai conseguir suportar uma escalada regional do conflito. Professora, eu até quero trazer aqui a questão da Ucrânia, né, da invasão ao território russo, porque esse é um outro retrato bastante grave das últimas horas, mas quero fazer-te mais uma pergunta sobre esse do Oriente Médio. Se o Irã dispara algo em relação a Israel, Israel tem uma grande estrutura para detectar, né, e fazer interceptações e tal, e geograficamente a distância do Irã a Israel é muito maior do que o Líbano, por exemplo, que faz fronteira com Israel. A senhora acredita que o Hezbollah possa ser, por exemplo, o responsável por esse ataque? Porque a distância é muito mais curta, eles poderiam causar um problema maior, porque você tem uma diminuição de tempo entre o disparo e tudo mais. A senhora acredita que o Hezbollah possa ser uma ferramenta desse ataque? Bom, vamos lá, Elisa, né? A gente precisa entender o que é o Hezbollah e qual o papel dele nesse momento. O Hezbollah é um braço, basicamente, do Irã dentro do Líbano. Isso aqui, obviamente, estou falando em uma perspectiva muito superficial. A gente sabe que dentro do Líbano, o Hezbollah, ele tem um aspecto político, é um partido político. Para a comunidade internacional, ele é considerado um grupo terrorista, mas é um braço do Irã. Tanto é verdade que hoje o papel do Hezbollah em termos de armamento bélico no Oriente Médio está muito diferenciado daquele que era nos anos 2000. Então, o Hezbollah tem uma estrutura bélica muito sólida. Só que, em contrapartida, a gente precisa entender que, diferentemente do que aconteceu em todos os outros momentos dessa escalada de conflito regional, desde efetivamente 7 de outubro, o ataque de Israel se deu em território iraniano. Então, eu não acredito que a resposta venha do Hezbollah que está no Líbano. Ainda que nós tenhamos uma proximidade geográfica, uma facilidade para atacar território israelense, a resposta precisa vir do Irã, por questões até territoriais de onde se desenvolveu esse ataque. Primeiro ponto. O segundo ponto, ainda, né, que eu tenha falado sobre todos os problemas que o Irã está passando em relação à inflação, em relação à questão de uma ebulição social, por conta da repressão de alguns direitos de minorias, direitos das mulheres, e também por conta da falta de desenvolvimento econômico, a gente não pode deixar passar o entendimento que o Irã é a segunda maior potência militar bélica dentro da região.
Então, ele tem condições de fazer um ataque, inclusive, todas essas interceptações no espaço aéreo que Israel é capaz de fazer, o Irã também é capaz de fazer. Então, o que a gente tem observado, Elisa, aqui nesses últimos acontecimentos, é que, basicamente, os ataques de Israel e os ataques do Irã, eles têm sido para medir forças e para ver como está o desenvolvimento dos equipamentos militares de uma e de outra potência regional em termos bélicos do Oriente Médio. Só que, como o ataque ele foi muito peculiar, ele foi muito para além daquilo que a gente estava esperando, daquilo que a gente estava observando, em território iraniano, só para finalizar, eu não acredito que venha do Hezbollah. Eu acredito que venha, sim, do governo iraniano. Nossa, fantástico poder ouvir-te, professora, para poder compreender e até essas questões estratégicas, né, essa questão da diplomacia mesmo do Irã, essa resposta toda, até porque foi um líder do Hamas morto dentro do território do Irã, um dia após uma celebração, uma coisa que diz respeito à própria política do Irã, foi algo gravíssimo o que aconteceu. Professora, falando agora sobre Rússia e Ucrânia, nós já tínhamos visto a Ucrânia invadir o território russo? Porque desde o começo a gente vê a Crimeia, na Ucrânia, né, que foi invadida pela Rússia. Depois eles invadiram uma outra região com várias justificativas. Eles dizem, para manutenção da nossa cultura, dos russos que estão na Ucrânia, enfim, começou toda a guerra. A gente já tinha visto a Ucrânia fazer o contrário? Elisa, eu acho que você pontuou muito bem em relação à Crimeia, né? É uma invasão, não é uma anexação. Diferentemente do que muita gente fala, é uma invasão. Não existe um reconhecimento internacional, não existe, basicamente, uma estruturação de pilares de direito internacional comprovando que seja uma anexação. Só para deixar bem claro, a anexação é algo reconhecido pelo direito internacional e invasão é aquilo que é ilegal e ilegítimo, como a Rússia fez no caso da Crimeia. Primeiro ponto. O que a gente observa é que a Rússia sempre atacou o território ucraniano porque ela não reconhece a soberania ucraniana. Basicamente, em termos simplistas, é isso. Desde o desmantelamento da União Soviética, a gente tem prospectado que a Rússia tem interesse, sim, em algumas parcelas do território ucraniano, para além da questão econômica, mas também uma questão diferenciadora em contexto de construção histórica. Ou seja, a Ucrânia não deveria ter a independência porque ela faz parte, na visão russa, do meu território. Só que, respondendo a tua pergunta, nós não tínhamos visto a Ucrânia invadindo o território russo. E isso é uma virada de chave para a gente entender também o cenário internacional. E, Elisa, aí eu acho que é super importante destacar que essa é como se fosse a cartada final da Ucrânia. Eu não estou falando que a Ucrânia está perdendo força, mas, em realidade, por que uma cartada final? Porque a Ucrânia está prospectando que, em novembro, o Trump seja eleito. E se o Trump for eleito, a gente tem que entender que o cenário muda, a configuração muda. Primeiro, ele não vai querer mais investir em enviar esforços militares, enviar esforços econômicos para a Ucrânia. Ele já deixou muito claro isso. Segundo, o Trump ele tem um relacionamento pessoal com o Putin muito mais próximo do que o Biden tem, muito mais próximo do que os democratas têm dentro dos Estados Unidos. Então, o que o Zelensky está fazendo nesse momento? Olha, se o Trump vier a ascender a Casa Branca novamente, ele vai me forçar a negociar com a Rússia. Se ele for me forçar a negociar com a Rússia, eu tenho que ter também uma moeda de troca dentro do território russo. Então, basicamente, o Zelensky está invadindo o território russo porque ele sabe que se vier, no pior dos cenários, para o Zelensky, uma eleição, uma comprovação da eleição, uma chegada do Trump novamente à Casa Branca, ele vai precisar negociar. E se ele não tiver nada dentro do território russo, ele vai perder o leste ucraniano. E aí a gente fala, sim, em anexação, porque a gente vai observar um acordo entre Rússia e Ucrânia. Então, o que ele está fazendo? Estou me aproveitando dos recursos que eu tenho agora dos Estados Unidos, principalmente, para fazer essa invasão, fragilizar um pouquinho da Rússia, inclusive dentro do meu território, porque ela vai precisar defender seu território, e também vou ter uma moeda de troca para, em 2025, se for o Trump presidente dos Estados Unidos, sentar à mesa de negociação com a Rússia e não perder parcela do meu território. Complexo e gravíssimo, hein? Professora, muito obrigada. Conversamos aqui com a doutora e professora de Direito Internacional, Priscila Caneparo. Muito obrigada. Bom dia. Obrigada, bom dia.